invocando a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária realizada neste dia 4 de outubro de 2021. Cumprimento a todos os nobres vereadores, a nobre vereadora, os funcionários desta casa e os internautas que nos honram com sua audiência. Pauta do grande expediente. Para conhecimento do plenário, peço ao secretário que faça a leitura das indicações número 035 e 036 de 2021 do vereador Alexandre Surrara, as quais serão despachadas ao chefe do Poder Executivo. Câmara de Vereadores do Presidente Getúlio, Santa Catarina, excelentíssimo senhor Presidente da Câmara, vereador Jean Cleitoeira. Indicação número 035 de 2021. O vereador que apresenta e subscreve no uso das suas atribuições legais, requer, após sua tramitação regimental, seja encaminhado cópia desta ao excelentíssimo senhor prefeito, para que este determine junto ao setor competente providências que se fizerem necessárias para a execução do que a seguir indico, que seja realizado o desassoreamento da extensão dos rios do Rio dos Índios. Justificativa. Munido dos pedidos de moradores da rua supracitada que sofrem alagamentos em suas residências com chuva em qualquer proporção, solicito que sejam tomadas providências urgentes em toda a extensão do Rio dos Índios. É necessário realizar o desassoreamento para remover resíduos e sedimentos acumulados no fundo dos rios para a melhoria de seu escoamento com o intuito de minimizar as inundações decorrentes do transbordamento. No aguardo do pronto atendimento, reitero protestos e estima e apreço. Sala de sessão da Câmara, em 4 de outubro de 2021, vereador Alexandre Surrara. Indicação número 036, 2021, o vereador que apresente e subscreve no uso de suas atribuições legais, requer, após sua tramitação regimental, seja encaminhado cópia desse ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que este determine junto ao setor competente providências que se fizerem necessárias para a execução do que a seguir indico. Seja realizada audiência pública para debater com a comunidade para a qual finalidade poderá ser destinado ao prédio antigo da Prefeitura Municipal do Presidente Getúlio. Justificativa. Considerando a ação popular com o pedido de limitação ajuizada por Alexandre Surrara e Carlos Alessandro Zanis com o município de Presidente Getúlio, objetivando a suspensão de toda e qualquer atividade de construção civil ou demolição que viole prédio histórico sediado no município de Presidente Getúlio, com decisão de deferimento do juiz de direito da comarca de Presidente Getúlio, Dr. Felipe Agrise Feraço, ou ao pedido liminar formulado pela parte autora e, em consequência, determina suspensão imediata de qualquer intervenção voluntária pela parte requerida que tenha o condão de modificar, desfigurar ou violar a estrutura do prédio da antiga Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio, sob pena de multa de R$500 mil, considerando
considerado o agravo de instrumento apresentado pelo município de Presidente Getúlio em relação à decisão proferida na Câmara, na comarca de mesmo nome, que em ação popular que lhe move, Alexandre Surrara e Carlos Alexandre Zanis, defendeu liminar para que se suspendesse imediatamente qualquer intervenção com a finalidade de modificar, desfigurar ou violar a estrutura do prédio da antiga prefeitura, haja visto a necessidade de se ter cautela quanto ao bem de valor histórico-cultural, tudo sob pena de multa de R$500 mil. Com a decisão favorável do Tribunal da Justiça de Santa Catarina, julgado no agravo de instrumento do município, por unanimidade de votos, negaram provimente ao agravo e mantiveram a decisão de preservação do imóvel até a sentença do processo principal. Considerando os pareceres técnicos contidos no agravo de instrumento e apresentados pelo município de Presidente Getúlio, relato por profissionais no campo técnico, declaramos que os devidos fins e a quem possa interessar que em vistoria em loco para análise arquitetônica e histórica do prédio da antiga sede do Poder Executivo Municipal de Presidente Getúlio, constatou-se que o prédio analisado foi construído em 1952 com os materiais resultantes de demolição do prédio da Intendência de Ibirama, após a doação de uma área de terra de 5.800 metros quadrados, destinada à delegacia de polícia e cadeia pública, conforme Lei 972, de 29 de outubro de 1953, de Santa Catarina, do Estado de Santa Catarina. Apesar do reuso dos materiais, é possível identificar algumas características marcantes do estilo arquitetônico Arte Deco. O estilo surgiu na França em 1925 e tem como principal característica a presença de elementos decorativos. Porém, no final da década de 20, quando ganha força os Estados Unidos, o artigo Deco segue para um caminho mais industrial, fazendo uso de materiais que possibilitam a produção em grande escala. Dessa forma, o estilo chegou a grande parte do povo, podendo ser visto em vários pontos do cotidiano. Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio, Santa Catarina. Assim sendo, reiteramos o pedido e a necessidade de uma audiência pública para abrir diálogo com a comunidade interessada e disposta a utilizar o prédio antigo da Prefeitura da melhor forma possível. No aguardo do pronto atendimento, reitero protestos de estima e apreço. Sala das Sessões da Câmara, em 4 de outubro de 2021. Vereadores que subscrevem: Alexandre Surrara, Carlos Alexandre Zanis, José Jaci Bortolão, Jair José Santana e Vaneide Bach. Continuando, peço ao secretário que faça a leitura do requerimento de pedido de informações número 002/2021 do vereador Alexandre Surrara,
para logo após ser submetido à discussão e votação. Câmara de Vereadores do Presidente Getúlio, Santa Catarina, excelentíssimo senhor Presidente da Câmara, Jean Cleitoeira, requerimento de pedido de informações número 02 de 2021. O vereador infracitado, no uso de suas atribuições legais, com o fundamento no artigo 64, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 260 do requerimento interno dessa casa, vem respeitosamente a presença da Vossa Excelência do seleto plenário desta casa apresentar requerimento com solicitação de informações e encaminhamentos dos documentos a ser encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Nelson Virtuoso, para que esse, respeitando os prazos regimentais, remete a esta Casa Legislativa a seguinte informação: que a Administração Pública Municipal, através de sua Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, apresente nessa Casa Legislativa o plano de ação, documentos com estudo técnico, apontamento e soluções ao mesmo, e que está sendo projeto para resolver o gargalo dos alagamentos em grande parte da extensão do Rio Índios. Justificativa. Município, munido dos pedidos de moradores da rua supracitada, em que sofrem alagamentos em suas residências, com chuvas em qualquer proporção, se faz necessária que sejam adotadas providências urgentes em toda a extensão do Rio dos Índios, acreditando que seja fundamental a realização de desassoreamento para remover resíduos e sedimentos acumulados no fundo dos rios para melhoria de seu escoamento, com o intuito de minimizar as inundações decorrentes dos transbordamentos. No aguardo do pronto atendimento, reitero protestos e estima e apreço. Sala de sessões da Câmara de Vereadores, em 4 de outubro de 2021. Alexandre Surrara. O requerimento número 002 de 2021 está em discussão. Com a palavra o vereador Alexandre Surrara. Boa noite, presidente, demais vereadores, funcionários da casa, público que nos assiste de casa, especialmente essa seleta plateia que nós temos hoje. Me arrisco a dizer, nos últimos anos, até antes da pandemia, um dos maiores números de público dessa casa. Por que essas pessoas vieram aqui hoje, além de prestigiar presencialmente a nossa sessão? Buscar uma solução, buscar uma alternativa, né, o que está acontecendo com o Rio dos Índios. Fiz uma indicação, sim, pedindo, né, a urgência em algumas partes, exemplo de hoje a fala da Jucimara, de sua mãe Santina, que com qualquer chuva tem água dentro de casa. Com qualquer chuva, e não é água da SAT, é água do rio. Continuando a minha fala hoje sobre o meu pedido de informações, chegamos ao ponto de estarmos em outubro. Desde as primeiras sessões, viemos falando do Rio Velho, que o doutor Haroldo nomeia de outra situação, do que está sendo feito lá, com os entulhos que ficaram da enxurrada, falando. Passaram-se 10 meses desde o ocorrido em dezembro. Muito está sendo feito, sim. Porém, acho que os senhores notam que, né, na última chuva que nós tivemos, a dificuldade que os moradores passaram, não dormiram, fizeram um serão, começaram a levantar os seus utensílios que salvaram da última, ganharam dessa e ainda não se recuperaram. Então, acho que passou da hora de nós documentalmente sabermos o que o município vai fazer nessa extensão do Rio Índios especificamente, né? Ali tem as adjacentes, temos a rua Vili Bossi, hoje Carlos Marodi, hoje representada pelos meus pais. Temos ali os que moram bem próximo do rio, no Rio Ricardo Stein. Temos também pessoas que moram um pouco mais para cima. Então nós tivemos toda a extensão hoje representada com alguns moradores. Vieram um público até limitado, porque ainda estamos na pandemia, senão nós encheríamos essa casa de pessoas que vêm sofrendo ao longo do tempo com qualquer proporção de chuva. Então esse requerimento não é ofensivo ou de cobrança, e sim
Nós, vereadores, toda vez que nós pedimos informações, quantas vezes o secretário da Agricultura já foi chamado nesse plenário para dar algumas explicações? Se não há como fazer um pedido informal, faça o formal através de um pedido de informações. O que está sendo feito, o que está sendo projetado e quando teremos uma solução pelo Rio Índios. Obrigado e peço a aprovação dos demais vereadores. Com a palavra o vereador Haroldo Schinck. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, caros presentes, internautas que nos assistem. O assunto levantado nessa noite, por intermédio de um requerimento e manifestação também verbalizada, debatemos novamente uma situação que aflige a todos nós. Desde o tempo que eu milito em atividades públicas, nós estamos convivendo e sofrendo com esse problema. E eu tenho que voltar um pouco, e aqueles que têm pouco mais de idade devem se lembrar de que no período do governo de Valdemiro Tomás Pereira houve um desassoreamento e uma retificação do rio para que as águas escoassem com mais fluidez, com mais rapidez. Na época, isso foi instrumentalizado por intermédio de um órgão chamado DNOS, Departamento Nacional de Obras de Saneamento. Se imaginava, naquela época, de que não haveria mais enchentes. E alguns, por certo, se lembram de que realmente esse era o comentário, de que agora não tem mais enchente. E qual a surpresa, quando em 1983, 84, as águas subiram e foram em 2 anos, 4 enchentes grandes, idênticas àquelas que nós tivemos agora nos últimos tempos também. O problema todo, aqui em Presidente Getúlio, está condicionado, eu citaria 2 problemas nisso, quando na realidade temos muitos mais problemas. Um deles é de ordem econômica, que nós vamos ter que implementar para buscar recursos para que isso possa acontecer. Não é uma questão de dizer que nós vamos investir para que encontrar. De um lado, o desassoreamento, e do outro lado, a questão da canalização, então, a questão do tratamento do alvo abandonado, que o vereador Alessandro quis se referir a mim, que eu uso esse termo, e é efetivamente o termo que se usa tecnicamente. Alvo abandonado, que realmente exige um tratamento, uma atenção especial. A preocupação do prefeito existe, sim. Existe um pensamento realmente no sentido de investimentos maiores nessa área, e não tivesse havido o desastre do final do ano passado, por certo, e de alguma forma já haveriam enveredamentos para que se encontrasse uma efetiva solução, ou pelo menos que amenizasse o problema. A questão do desassoreamento bate em mais um outro problema, que é a questão do meio ambiente. A partir do instante que você mexe em lençóis freáticos, a partir do instante que você mexe na profundidade de um rio, você tem que ter autorização para isso também. Aí vem um problema seguinte, a questão do levantamento de águas, a questão das enchentes, a questão inveterada da ocupação do espaço físico. Isto quer dizer o seguinte, na medida que avançam as construções, na medida que se fecham os fluxos de água natural, existe também, novamente, um acúmulo de água, e especialmente isso pode ser verificado, ou pode ter sido verificado naquele problema que nós tivemos das águas que vieram na última enxurrada do Ribeirão Revólver, quando elas não conseguiram mais passar para o centro da cidade, foram represados e chegaram a entrar na Cravil. Quem um dia imaginava de que as águas que viessem do revólver pudessem entrar no supermercado da Cravil? Ninguém. Isso era humanamente inimaginável de que isso pudesse acontecer. Então não pensem de que eu não apoio esse pensamento e essa ideia e intenções voltadas para que se encontrem soluções. Mas isso vai passar por um projeto mais aprofundado, mais avançado, e onde a defesa civil vai ter que entrar potencialmente. Eu só queria fazer essa demonstração de que não é uma questão de não querer, é uma questão de você reunir uma série de fatores que viabilizem a possibilidade de execução de obras que possam minimizar isso. E se fosse fácil,
resolver problema de enchentes, por certos países mais desenvolvidos do mundo não teriam enchentes, não teriam volumes de água que ultrapassassem aos níveis da admissibilidade. Eu só gostaria de deixar isso bem claro, de que a intenção e o plano de desenvolver esforços para que pudesse ocorrer um saneamento maior quanto a isso e uma minimização planejada das enchentes existe, mas ela tem que avançar. E avançar se pode dizer de que necessariamente vai ter que ter recursos para isso. Senhor Alexandre. Senhor Haroldo, essa é a intenção do requerimento. O senhor fez belas argumentações, citamos 2 episódios tristes, 85 e a catástrofe de dezembro, que mesmo que tivesse assoreamento não serviria, mas não é disso que eu estou, né? Mas o que o senhor falou, é isso que pede o requerimento, esse estudo, esse pedido para o meio ambiente para poder interferir no rio, né? Se a gente sabe que tudo tem sido isso, tem que fazer isso tudo, já começamos a fazer, se vai ter uma burocracia longa para vencer, conseguir recurso, mas se nós não tivermos na mão o projeto, quantos vamos gastar, para quem nós temos que pedir, nunca vamos resolver. Por isso que eu pergunto, esse requerimento é bem para isso, para saber em que momento, em 2021, nós estamos na solução do Rio Índios, para a gente continuarmos, nós vereadores, irmos atrás de parlamentares federais, estaduais, quem sabe emendas impositivas, para trabalhar sobre isso. Essa é a ideia de hoje. Obrigado pela contribuição do senhor. Bem. Eu só gostaria de deixar uma outra situação bem clara. Não se trata, para resolver esse problema, de uma questão de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E não vão ser parlamentares que eventualmente vão conseguir, por intermédio das verbas de disponibilização deles, que vão conseguir fazer isso. Agora, isto sim, não da parte da verba que eles têm como disponíveis, mas sim uma ação inveterada no sentido da busca de soluções para que se implementem efetivamente projetos de ativização desse implemento de corretivas para que possa ocorrer isso. O requerimento, tanto assim que eu voto a favor, mas eu posso deixar bem claro, porque isso exige um projeto bem mais amplo do que meramente eventualmente dizer assim, olha, a intenção existe. Ok? Era o que eu tinha para dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jaci. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Vaneide, demais vereadores, pessoal presente, servidores da casa, enfim, boa noite a todos. A questão é delicada, né? A questão levantada pelo vereador Alexandre, ela é muito delicada, mas já de antemão adianto que eu filio-me a tua posição. Importante é o quê? Nós parar de fazer no achismo isso. Eu vejo que vários prefeitos que passaram na nossa cidade, é óbvio que todo mundo quis resolver, ninguém intencionalmente deixou que casas fossem alagadas, me parece até óbvio. Mas também vejo um pouco de amadorismo nas ações voltadas ao combate das cheias. Nós temos Blumenau como exemplo, nós temos Rio do Sul, nunca solucionaram 100% o problema, mas se atentaram de uma forma mais técnica para isso. Eu vejo o presidente Getúlio sempre, um acha que é essa forma, outro acha que é daquela forma. No final, é um monte de amador, digo no sentido ser técnico no assunto ou não, fazendo um monte de ação descoordenada. A gente trabalha numa frente, não trabalha na outra. Passou do momento, e aí eu volto no vereador Alexandre, em 2021, de nós pensar para frente, que seja um projeto de 5 anos, um projeto de 10 anos, mas que a gente se organize para se começar agora, um dia lá na frente, a gente estar com isso resolvido. Precisaria, talvez, contratar pessoas especializadas, desde já eu digo, não sou eu não entendo de águas, mas tem que achar alguém com capacidade técnica, ou que seja um grupo com capacidade técnica, que não é uma ação, são várias ações, e nós começar a implementar, para não que daqui em 2031 a gente esteja ouvindo os vereadores da Câmara dizer coisa de 10 anos atrás, e daí nós seremos o passado que não fez nada. Então, a minha maior preocupação é que nós, o Poder Executivo, porque a gente não pode contratar, ir atrás de empresas especializadas. Nós temos exemplos na região, próximos a nós, que começaram a implantar isso e que, de alguma forma, o Brusque é outro exemplo, correto? E que a gente consiga avançar nesse assunto. Porque eu concordo com o senhor, muito foi feito na época
Desde o seu Valdomiro Pereira, passando pelo senhor, passando pelo meu pai, eu acredito que todos tenham a mesma vontade de resolver o problema, mas nós ainda estamos no amadorismo. Eu acho que é hora da gente se organizar, é hora de pensar, é longo prazo e é caro. Ok, vamos atrás do dinheiro. Nós vamos ter que uma hora começar a meter a mão nisso, senão nós não vamos sair do lugar. Vem ano, volta ano, nós vamos estar com enchente, nós vamos estar com problema. Lógico, por favor, o debate engrandece, eu acho importante. Não é contestação, absolutamente não. Não, engrandece, é isso. Vamos deixar bem claro. A primeira coisa, eu levantei essa questão aqui no período do ex-prefeito Nilson Steinzak, com relação à necessidade de contratação de um hidrólogo, antes de mais nada, ou então uma equipe de engenharia, de hidrologia, para que se encontrasse a solução. Não vi possibilidades, a gente entende das dificuldades que existem para isso, mas hoje os estudos de hidrologia têm contribuído bastante para isso. Há necessidade que se parta para esse aspecto, esse princípio, para que se encontre efetivamente um dia uma solução. Mas sem um grande projeto e a busca de recursos volumosos, você não vai encontrar uma solução também mais satisfatória. Um particular, a partir do instante que a água passou de um determinado nível, tomou os tubos, foi para a rua, não há mais como você querer dizer de que a água vai embora. Aí vem um problema preliminar, você não pode deixar, e aí vem o problema que eu quero deixar bem claro, de que o desassoreamento, talvez não seja bem desassoreamento, porque aí entra muito no problema do meio ambiente, mas sim a limpeza da calha. Acho que a limpeza da calha é que vai contribuir potencialmente para que se minimizem, pelo menos a subida no primeiro estágio, depois que passou por cima, nós vimos isso aí com a calha, né, do Niterói, que até uma certa linha, as pequenas enchentes realmente acarentaram, pararam. Agora, depois que passou por cima, é a mesma coisa que a água passada por cima do copo. Não adianta você dizer que você vai defender porque ela vai sair por todos os lados. Obrigado pela parte. Sim, mas, doutor, quer ver como é importante sua fala? Não deu na do Nilson. E quem vive de passado é museu. Talvez agora dá? Exatamente. Eu acho que o passado é lindo, nós temos que sempre se lembrar dele. Mas daqui para frente, se não deu naquela, talvez agora o seu Nelson consiga e a gente ir para uma questão mais técnica. Volto em assuntos tipo trânsito, que a gente também falou em contratar um engenheiro de trânsito, pelo que eu sei não aconteceu. Para nós parar de se desenvolver em cima da opinião de várias pessoas, e sim montar uma coisa a longo prazo. O próximo que entrar vai dar continuidade a esse projeto de longo prazo. Está corretíssimo. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, presidente. Julimar, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, pessoal que nos segue aí virtualmente. Boa noite a galera aí que nos recebe aqui na câmera também. Hoje eu moro ali no centro, então o que acontece? Eu acho que as enchentes estão cada vez mais perigosas. Eu sei que eu nunca imaginei de entrar água dentro da minha casa, então a última chegou. Então cada vez mais elas estão vindo com mais força, vamos dizer assim. Mas o que eu estou me referindo agora, o que nós precisamos falar, e vamos falar com o prefeito, com o nosso amigo Haroldo e todos mais, eu estou vendo que agora a enchente está ficando para cima. Vocês que moram para cima do Pamplona é que está pegando, né, gente? Então eu acho que nós vamos conversar, com certeza o prefeito vai nos atender, é limpar a calha acima do Pamplona para não acontecer o que está acontecendo com eles. O que aconteceu nessa enxuradinha que deu agora, em Getúlio, eu saí 8 horas, eu fui lá na ponte, a água nem sequer subiu, não subiu para cima do nível do rio, mas lá para cima estava cheio. Exatamente. Então, eu acho que o objetivo agora, nesse momento, depois com os projetos, buscar, como nossos amigos vereadores estão falando aqui, mas eu acho que agora o ponto é nós limpar a calha para não acontecer isso com nossos amigos aí para cima do Pamplona, que, na verdade, o município vem crescendo e a estrutura, a construção também vem tomando conta um pouco nas beiradas do rio. Eu acho que o intuito agora é trabalhar em cima da calha dos rios. Eu acho que é isso que vocês vieram aí nos posicionar sobre isso. Beleza? Obrigado. A vereadora Vaneide, com a palavra. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que de maneira presencial nos acompanham e também de maneira virtual.
Eu não ia me pronunciar agora neste momento, mas quando o vereador Julimar falou de que a gente vê a enchente subindo a rua Curtiering, eu quero só complementar que não é só subindo a rua Curtiering, e sim subindo para o Rio Crau, para o Pinheiro Alto. Dia 20 de setembro, nesta casa, eu fiz um comentário sobre os aterros feitos diante de uma legislação, né? O que foi feito não é aterro irregular, mas esse aterro tranca o fluxo de água, como o vereador Haroldo acabou de colocar, né? Então, são problemas antigos, correto, concordo. Mas eu também concordo com o que o vereador Jaci falou. Eu acho que é o momento da gente sentar, conversar, dialogar, independente de sigla política, independente de quem quer que seja, de todas as pessoas que conhecem na prática como a água se comporta, das pessoas que têm o poder de voto, o poder de barganha, talvez sim com parlamentares, porque não? Os parlamentares não podem enviar emenda parlamentar, mas eles podem interceder nos órgãos que regem o nosso Estado e o nosso país dentro da questão ambiental, como a gente vê, fazer esse intermédio. Então, eu acho que assim, ó, o diálogo multidisciplinar, tá, com um planejamento efetivo a curto, médio e longo prazo, tá, se faz extremamente necessário em várias áreas do nosso município. Porque eu digo com muita tristeza, se continuarmos assim, com muita tristeza, eu digo assim, ó, o nosso município, eu nasci aqui, cresci aqui, e aqui eu quero ficar até o último momento da minha vida. Mas com muita tristeza eu digo, presidente Getúlio, infelizmente, do jeito que está, tá, do jeito que está caminhando para, já foi um bom lugar para se viver. Essa é a minha consideração. O requerimento número 002/2021 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, os contrários se manifestem. O requerimento número 002/2021 está aprovado por unanimidade. Momento da tribuna livre. Concedo o uso da palavra à cidadã Josimara da Costa para sua manifestação em relação a uma solução para o Rio Índios. Boa noite a todos. Eu sou Josimara da Costa, sou natural daqui de Presidente Getúlio, moro aos fundos do Rio Índios, então a gente veio aqui hoje para ter uma solução, né? Uma solução das enchentes, para que acabar com a enchente é uma coisa que, né, vamos dizer assim, não vai ser para sempre, mas pelo menos assim amenizar, né? Porque assim, o sofrimento é grande, né? Tem pessoas aqui, eu tô com 31 anos, mas tem pessoas que sofrem há muito tempo com isso, né? Então, assim, eu vim aqui em nome de todos, né? Pedir, assim, de coração para que fosse feita alguma coisa, porque falar bonito todo mundo sabe, no papel é a coisa mais linda, mas o negócio tem que ser para ontem. Não dá mais para esperar, não dá mais para ficar assim, ninguém mais dorme direito, só quem mora lá pro lado de cima sabe como que é difícil. Assim, uma vez pegava água só lá em cima, hoje em dia aqui também sofre sempre, então todo mundo está no mesmo barco. Então eu vim aqui hoje e assim, uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro também, que assim, não precisa ter muito estudo para saber que os aterros influenciam sim e muito. E assim, ó, não vim aqui dizer que tem aterro ilegal, porque eu não posso falar algo que eu não tenho certeza, mas assim, a gente tem olhos, a gente vê. Então, eu acho que tem que dar uma atenção muito especial a isso, porque assim, se tem alguém que está assinando que pode aterrar no lugar que não deveria, tem que ter alguém também que vai dizer lá para tirar o barro. Porque eu acho isso sim já está passando dos limites, e todo mundo está vendo, só que ninguém tem coragem de pegar e falar. E outra coisa também que eu venho aqui pedir, que assim, que dê um olhar especial para a Defesa Civil. Que eles precisam ser mais ágeis, porque acontece muitas vezes que a gente fica esperando e não tem informação nenhuma. Então eu vim aqui, né, para pedir de todo o meu coração, e eu tenho certeza que tem muita gente aqui presente que também passa pelo que a gente está passando, né?
E assim, não é fácil, gente, não é fácil. Eu estou com 31 anos, lá em casa, assim, a gente sofre muito. Quando meu pai fez a casa, não é tão perto do rio assim, para dizer, construir em cima do rio, não. Antigamente não pegava enchente lá. A cidade foi crescendo, foi desenvolvendo, então isso foi algo que foi vindo naturalmente. Mas eu acho, assim, que os aterros é que está atrapalhando bastante. Então, assim, para a gente se mexer, né, e fazer alguma coisa, porque como a senhora Vaneide falou, a nossa cidade já não é mais a mesma. E cada vez já está pior. Essa semana agora, na sexta-feira, no sábado, já estava todo mundo de cabelo em pé. Ninguém mais dorme. Não precisa mais ser uma semana, 90 milímetros para dar enchente. É 1, 2 dias, acabou. É chover 1, 2 dias, chover bastante, já pode se preparar. E olha o que a gente sofreu com a enxurrada. Gente, quantas pessoas, né, acabaram perdendo a vida. Então, assim, o negócio é sério. É sério mesmo. Então, assim, não dá mais para ficar esperando. Não dá mais para falar bonito, falar disso, falar daquilo. Gente, tem que ser para ontem o negócio, assim, Porque a gente, né, eu ainda, vamos dizer, tô nova, né? Mas tem a juventude tá aí, né? Vamos pensar para frente, né? Então era isso que tinha para falar hoje. Podia falar muito mais, mas também não, né? A gente tem que se controlar um pouco, mas eu estou sendo clara e objetiva. É isso que a gente veio aqui e se precisar a gente, né, vai atrás e não desiste, né? Até porque da enxurrada nossa casa ela sofreu um monte, agora que eu consegui o que precisava ser feito lá. A gente tem paciência. Só que assim, uma hora a gente cansa também, né? Demorou quase 1 ano para a gente ser atendido lá na nossa casa. Então, assim, mas também quero agradecer também, né, por ter atendido a gente, mas assim, tem coisas assim que não dá mais para ficar esperando. Era isso. Muito obrigada a todos. Obrigado, senhora Jucimara da Costa. Passamos às explicações pessoais. Concedo o uso da palavra ao vereador Jair Pedro de Santana. Agora sim, uma boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, vereadora Vaneide, senhores vereadores, funcionários da casa e público que nos assiste de forma virtual. Um agradecimento especial a esse público que nos honra com sua presença. E quero abordar alguns assuntos, 3 assuntos, são mais a menos dos que foram abordados até agora, mas não menos importantes. Eu acho importante que sejam falados. Inicialmente quero dizer que em muitas ocasiões esta casa discutiu a implementação de políticas públicas em favor dos animais que vivem em situação de rua, situação de abandono e risco. Hoje, no Dia dos Animais, e de seu protetor, que é o São Francisco de Assis, né? Quero lembrar a administração pública de que estamos aguardando providências e ações que venham resolver o problema da superpopulação de cães e gatos. A gente deu uma parada nesse assunto, né? Mas a gente precisa continuar falando. Agora, um assunto que me interessa sobremaneira, eu gosto de falar sobre isso. Entramos em outubro, mês em que comemoramos o Dia da Criança e o Dia do Professor. Meu desejo ardente é que essas datas sejam comemoradas com a ênfase que essas 2 categorias merecem. Que as escolas e os centros de educação infantil sejam palco de grandes festejos e atividades que transformem a escola naquilo que ela deve ser no dia a dia.
um espaço de convivência prazerosa e produtiva, num cenário propício à construção de conhecimento saudável e edificador. Tenho certeza de que a administração pública, por meio da Secretaria Municipal de Educação e os gestores das unidades escolares, sejam elas municipais ou estaduais, estão pensando em comemorações à altura dos homenageados. Quero enfatizar aqui a importância dos pais dos alunos nessa grande festa. Afinal, professores e pais cumprem o mesmo papel: educar, ensinar, só que em períodos distintos do dia. Tenho muitas expectativas para a data que se aproxima, mesmo não fazendo mais parte desse mundo colorido e benfazejo que é a educação. Eu quero um dia especial, um mês de comemorações especiais aos professores e às crianças. Uma coisa não vive sem a outra. São duas categorias que se entrelaçam, que se abraçam, né? E outro assunto que não é nem tão agradável assim, mas é uma questão um questionamento que eu tenho a fazer. Eu sinto-me na obrigação de trazer para esta casa uma questão que inquieta muita gente. Tenho presenciado e acompanhado intermináveis e infrutíferas discussões acerca de situações que geram desconforto entre os munícipes. Os principais problemas abordados estão relacionados à segurança pública, perturbação do sossego, desordem e ameaça ao meio ambiente. Foram levantadas essas questões diversas vezes aqui. Na minha humilde e simplificada forma de enxergar os fatos, eu pergunto: não bastaria que fosse cumprida a lei? Existe uma lei municipal número 1183/88 que versa sobre a política, sobre o Código de Posturas do município de Presidente Getúlio. É uma lei claríssima. Ela traz as finalidades, as sanções. Na minha ingenuidade, eu pergunto: se fosse aplicada a lei, não resolveria muitas questões? Então, a meu ver, é uma pergunta fácil de ser respondida. Se a lei existe, por que não aplicá-la? Uma pergunta fácil de ser respondida, de forma a satisfazer os anseios e expectativas do cidadão getuliense. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado de novo à plateia que está aqui. Eu sei que não é por minha causa que estão aqui, mas que bom rever tantos amigos. Que bom. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos e uma boa semana. Obrigado ao vereador Jair. Concedo a palavra ao vereador Carlos Alexandre Zalins. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas da casa. Boa noite, vereadora Vaneide. Boa noite especial a todas as pessoas da comunidade, das comunidades aí atingidas pela inúmeras enchentes no município. E uma boa noite especial ao comandante também da Bombeiros Militares. Eu vou ser breve, eu vou deixar alguns minutos para o vereador Alexandre, já tinha combinado antes. Eu quero só dar uns parabéns especial a vocês aí que estão lutando pelo básico, né? Na verdade, vocês não teriam nem que estar pedindo aqui na sessão da Câmara, pedindo para o Poder Público, mas sim cobrando, por isso meus parabéns, cobrando do Poder Público soluções, né? Na semana passada, na sessão passada, eu até citei aqui, e já citei no início do nosso mandato, que, como eu trabalho com vendas, vi em vários municípios um exemplo que também sofriam com as enchentes e provavelmente fizeram o que foi citado aqui pelo vereador Alexandre, pelo vereador Jaci, projetos para o futuro. E como colocou a Jussi,
O problema é que hoje, como já foi falado, o presidente Getúlio ainda não tem um projeto para que algum dia a gente tenha uma solução, ou talvez minimizando a situação do presidente Getúlio. Então peço mais uma vez aqui essa casa que cobre, senhor presidente, senhor Haroldo, líder de governo, para que o mais breve possível. Por que o mais breve possível? Porque a gente já teve um mandato desse prefeito, desse atual prefeito, de 4 anos, né? Tinha tempo suficiente para estar apresentando alguma coisa, alguma melhoria para o presidente Getúlio. A gente sabe do esforço dele, a gente sabe a demanda que teve o presidente Getúlio com a última tragédia, mas a gente não pode se acomodar e a gente tem que apresentar soluções para o presidente Getúlio. Então, mais uma vez, deixo o meu pedido aqui para que se tenha um projeto de grande nível, um projeto que o presidente Getúlio merece, os munícipes merecem, uma coisa grande mesmo para o presidente Getúlio. Então, como vocês estão cobrando hoje aqui, vocês podem ter certeza que nós, vereadores aqui de oposição, a gente fala oposição, que não somos do partido do prefeito, vamos estar junto com todos os munícipes, todas as pessoas do presidente Getúlio cobrando para que isso o mais breve possível aconteça. Acredito que se não existir uma solução, a gente volta a conversar, vocês também, a gente se reúne novamente para ver a que pé vai estar a próxima reunião. Então, eu mais uma vez deixo os parabéns para vocês que deixaram seus lares ali pedindo uma coisa que não é só para vocês, e sim para toda a presidente Getúlio. E dizer, vereadora Vaneide, né, que nós aqui como representantes de presidente Getúlio, representante de todos os munícipes, a gente não pode desistir, né? A gente está vendo que está para esse caminho, mas a gente não pode desistir de presidente Getúlio seja sempre a melhor cidade para se morar, para se viver, né? Então, uma boa semana a todos e vamos juntos brigar por essa causa, sim. Obrigado ao vereador Carlos. Concedo o uso da palavra à vereadora Vaneide Bach. Então, reitero aqui meus cumprimentos, peço a liberdade a todos os presentes para cumprimentar uma pessoa em especial, a dona Natalina Bertelli, mãe do meu ex-aluno Cristiano Bertelli, aluno do ensino médio lá do Colégio Cecília Ax. Ou eu fiz confusão, Frau Bertelli, de novo de nome, né? Essa é a Vaneide, confundindo às vezes os nomes, se assim eu fiz. Então, eu quero primeiro dizer assim, senhores e senhoras, aqui presentes e os que nos acompanham, políticas públicas muitas vezes demoram para acontecer, mas o primeiro passo deve ser dado e foi dado na causa que vocês pleiteiam por vocês. Parabéns por estarem aqui. Parabéns. Não deixem este pedido morrer. Como o vereador Lalas falou, estamos aqui. Não somos vereadores de puxadinho de prefeitura. Fomos eleitos pelo munícipe e para estar junto, brigando e pleiteando pela causa. Contem conosco. Comandante Marcos Antônio Vieira, o senhor foi muito feliz quando falou, né, no slogan, né, isso, dos bombeiros militares. As indicações de vida, os anseios populares das pessoas, né, explanou um pouquinho sobre isso, e eu gostaria de complementar, dizendo assim, que a subjetividade das pessoas nos leva à verdade e à concretização de muitos fatos. Assim como manifestações populares fazem com que fatos se concretizem. Falo de novo, não deixem o dia de hoje morrer, a causa morrer. Antes, na minha fala, eu citei da sessão do dia 20 de setembro, quando eu abordei aqui o assunto aterros. Jucimar, às vezes dá a impressão de que nós tivemos, né, combinamos a nossa fala. Eu fiquei abismada de que algumas pessoas vieram me procurar e falaram, vereadora, não é só os aterros, mas sim a escavação.
Está sendo tirado de um lugar, desbarranca, mas está sendo levado para o outro. Então, são 2 pontos que têm problemas. Eu falo isso com conhecimento de causa, perto da minha casa. Construções irregulares, aterros, né? Tirando barro de um lugar, colocando para o outro, né? São problemas que podemos dizer que uma legislação permite. As pessoas que estão fazendo isso são fiscalizadas e têm um plano, assim vamos acreditar. Um plano para aterrar, um plano para escavar. Um plano para aterrar, um plano para escavar. Mas aí, então, vereadora, o que a gente pode fazer? Qual a solução? Eu não tenho conhecimento, como foi falado aqui também, por quem me antecedeu, da questão técnica. O que nós podemos fazer? Quem sabe, esse é o momento, mesmo que demore, mesmo que o recurso não venha. Quero lembrar que o nosso município arrecada muito, muito. E a projeção é que continue, muito, não exageradamente nesses termos, mas ele está num patamar de arrecadação volumoso. E a expectativa é de que continue essa arrecadação. Então, o que eu quero propor aqui, tá? Vamos substituir cargos políticos que ocupam o poder público municipal por cargos técnicos, por pessoas que conheçam o que estão fazendo, por pessoas que sejam humildes e que atendam o pedido ou que conversem com o maior patrimônio do nosso município, que é o nosso munícipe. E dito isso, eu quero lembrar aqui a todos, quarta-feira, dia 7 de outubro, às 19 horas, nós temos aqui nesta casa uma audiência pública do projeto de lei 038, de 15 de setembro de 2021, que fala sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. No final de agosto, nós aprovamos, são 3 momentos, PPA, LDO e LOA. Final de agosto, aprovamos o PPA, o Plano Plurianual, que vai reger as ações do município durante os 4 anos, a partir do ano que vem até o primeiro ano da outra gestão. Está em discussão nesta casa a LDO, que ela aponta as prioridades do governo para o próximo ano. Procurem lá na internet, esta casa, este projeto e os seus anexos. E observem o que está sendo proposto fazer no próximo ano. E aí depois, né, a data específica, quem sabe, né, o líder de governo, o vereador Haroldo, né, no seu vasto conhecimento, pode falar a data aproximada, né, nós vamos ter a LOA, que é estima a receita e fixa as despesas do município para o próximo ano. Então, assim, esse é o momento. Participem da audiência pública, acompanhem, tomem conhecimento do que está sendo feito no município, não só por esta casa, mas também pelo Executivo. Dizendo isso, eu quero fazer um viva aos professores, às crianças, a Nossa Senhora Aparecida, seu Jair, e também a São Francisco do Assis. A comunidade do Niterói, comunidade São Francisco do Assis, sauda a todos neste dia, em nome do seu santo padroeiro. Que Deus nos abençoe e até a próxima sessão. Obrigado, vereadora Vaneide. Concedo a palavra ao vereador Jaci José Filagrana Bortolão. Reitero meus cumprimentos, em especial ao comandante do Corpo de Bombeiros Militar pela sua presença e a Jucimara também pela explanação feita aqui na casa. Voltando ainda ao tema das enchentes, das cheias, enfim, do que assola a maioria dos presentes, é o que já foi dito, né? É uma coisa que nos atinge há muito tempo e nunca foi pensado em algo a longo prazo. Só quero deixar claro a minha manifestação, que quando eu falo em longo prazo, também não é deixar de tomar medidas
que possam resolver o problema imediatamente. Tem questões, a limpeza do leito do rio, que o doutor Haroldo comentou, eu acredito que seja muito importante, e não isso uma vez a cada 2, 3 anos, e sim um programa que talvez conseguisse implementar uma manutenção dessa área continuada, a abertura do leito, a manutenção, que daí já é para uma outra área, mas a manutenção do canal extravasor, não sei como é que está hoje, mas na última vez que eu vi, não estava nem em condições de ser utilizado, e daí sim, ir trabalhando com medidas, como a Vaneide falou, curto, médio e longo prazo. Mas é importante ver, se a gente não olhar para isso agora, volto a dizer, daqui 10 anos nós vamos estar no mesmo ponto que há 20 anos atrás. Vamos ter que começar de algum momento. Outro assunto, eu acho até que meu colega Alexandre vai tocar bastante mais aprofundado nisso, mas nós temos a questão ali da antiga prefeitura, né? Isso é uma coisa que a gente defende há tempo aqui na casa, de manter aquele local, e eu sinto falta de diálogo com o poder público. Se eu, como vereador, tenho essa dificuldade, eu acredito que cidadãos estejam com a mesma dificuldade de poder opinar, de poder participar, de poder saber o que está acontecendo. Já tem decisão judicial, já tem confirmação de decisão judicial, e até então eu não vi melhorias sendo feitas e nem mesmo ideias, né? Eu já ouvi várias ideias boas de vários cidadãos da cidade, uma PPP, que é parceria público-privada, concessão pública, utilização pelas artesãs e outras áreas do município. Enfim, ideias tem inúmeras e várias delas são ótimas ideias para a utilização daquele local. Está na hora de nós dialogar mais, está na hora de nós discutir mais. Essa miscigenação, inclusive de partidos, ela é importante. O sistema foi pensado para isso, para que tanto situação quanto oposição conversem, cheguem no melhor ponto e daí sim implementem. Então fica o meu pedido, talvez, ao doutor Haroldo, como líder de governo, melhorarmos essa comunicação com o Poder Executivo, agora citando especialmente a questão da antiga prefeitura, mas no geral também eu acredito que a gente pode dialogar mais e traçar estratégias para o município com mais vozes. Nem sempre a opinião só de um ou só de outro está certo, mas mais gente discutindo, a ideia tende a ser melhor. Questão da segurança pública, foi citada, salvo engano, tanto pelo seu Jair quanto pela Vaneide. De incumbência legal nem é do município, né, a parte segurança mesmo pública. Mas o presidente Getúlio, de uns 5 anos para cá, vem crescendo muito rápido, muita gente vindo fixar residência na nossa cidade, e isso vai exigir, como é um crescimento extraordinário, vai exigir medidas extraordinárias do Poder Executivo local. Vejo que hoje isso está desordenado, a gente não tem uma condução disso, multissetorial, assistente social, educação, saúde, tudo isso vai ter uma sobrecarga num curto prazo que a gente sabe, é difícil de atender, mas por isso que precisa ser de uma forma ordenada esse crescimento. Acho que vale a pena a gente se atentar a esse assunto e começar a desenhar, porque como diz a Vaneide, já está difícil, em 1, 2 anos pode ficar caótico, sem dúvida nenhuma. E, presidente, eu não vou me alongar muito, então eu agradeço a oportunidade, uma boa semana a todos, obrigado. Por exemplo, até de casa, o cara que vai construir uma malharia,
Jaci, terminou? Precisamos manter a ordem. Obrigado pelas colocações, vereador Jaci. Isso é no índio esquerdo. Certo. Certo. Vamos levar isso aos órgãos competentes. Eu não conheço. Certo.
precisamos seguir. Concedo a palavra ao vereador Alexandre Surrara. Reitero aqui os cumprimentos já feitos. A minha fala vem muito ao encontro de vocês. Vou só saudar o comandante do Corpo de Bombeiros. Seria um pouco mais extensivo, mas hoje o assunto, peço licença, vou falar sobre bem os rios, né? Quero deixar registrado aqui as felicitações à Rede Feminina pelo passeio no sábado, pela passeata, perdão, aos escoteiros, ao Interact, ao Rotary, pelo plantio de 415 mudas, né, em direção ao revólver no leito do rio, que está recuperado, né, bonito e com certeza desassoreado. Falo também, Jaci, vou deixar para a semana que vem a fala do antigo prédio da Prefeitura, que tenho certeza que não teremos tanto público nesse assunto, porque as pessoas tentaram por inúmeros anos, vezes, né, tomar alguma iniciativa, mas está lá desde o dia 16 de dezembro com lama dentro, daí fica insalubre mesmo. Vou falar para quem está escutando na municipalidade, gestão municipal, use de bússola a opinião dos profissionais dessa cidade. Não precisa contratar uma empresa para fazer, né, um estudo arquitetônico, fazer um investimento, chegar no promotor e a própria empresa citar assim que tem traços da arte, né, caracterizando ainda mais como um marco histórico. Use o núcleo gestor, use os engenheiros, use as pessoas que querem o melhor para o prédio antigo da Prefeitura. Sim, um monumento histórico, nível cartão postal de Presidente Getúlio. Vamos lá. Rio Índios. Felicito, né, a coragem de vocês. Levantar, falar, se pronunciar, é isso que tem que acontecer. A cada biênio, vocês são convidados a escolher os seus representantes, seja federal, estadual, ou nos outros 2 anos, municipal. E sempre as mesmas promessas, indiferente o lado que vocês estão. Vamos resolver isso, vamos fazer aquilo, enfim. O vereador Haroldo fala muito bem pelos anos vastos de política, mais de 30 anos, como já dito aqui, mas sabemos, vereador Haroldo, como diz o Jaci, muitas coisas eram feitas antigamente com menos recursos. Hoje dá para fazer sondagens sem sair de casa. Sem sair de casa dá para fazer sondagens hoje. Como foi dito, algumas soluções por você, que o Nilson não acatou, e o Nelson acatou. O que você sugeriu para o Nilson fazer lá, anos atrás, não sei se foi sugerido, o Lalas falou bem, já passaram-se 5 anos de gestão. Vamos parar de culpar os outros. Vamos bater no peito e cumprir os impostos que vocês pagam. Estou cansado, estou com 35 anos, morei no Índio Esquerdo, né? A dona Santina me viu crescer, pegava o ônibus na frente da casa dela, brincava com a Jucimara, que temos só 4 anos de diferença, conheço todos que estão aqui, principalmente a dona Iraci, com as dificuldades que tem em caminhar, saúde, né, a saúde que a senhora tem, está em pé, foi chamar os moradores, deixa eu falar, para estar aqui hoje, na idade que a senhora está, devia estar aproveitando a cidade, não se estressando. Vou falar dos meus pais, seu Valmor e a dona Isabel, que estão aqui na primeira sessão, ao meu convite. Meu pai e minha mãe têm 61 anos de idade. Vieram, plantaram aipim, sofreram bastante, saíram de casa sem herança, tudo que eles têm foi no trabalho. Há 5 ou 6 oportunidades, no mínimo, eu vi os 2 chorando em casa. Tu consegui conquistar as coisas. Tu compra. Não ganhou da assistência, não ganhou da saúde, não ganhou de ninguém. Ganhou do suor, do trabalho e dos calos que tem na mão, e por que não dizer dos cabelos que nós perdemos, inteiro que nós temos. Graças a eles eu tenho a minha educação, estou aqui sentado representando os senhores. Não tenho medo de amanhã sofrer represárias, de dizer que eu sou bocudo, uso esse microfone, para jogar vocês contra a administração. Mas, senhores, combinei com alguém o que era para falar aqui hoje? Não. A emoção estava no olho deles. Pena que nós não demos um microfone para vocês de casa ouvir realmente as coisas que precisam ser feitas pós-enchente, antes-enchente, do Pamplona para cima. E não é só do Pamplona, é Rio Crau, é Niterói, enfim, gente. Resolver os problemas de vocês não é gasto para o município, não é. Como é que eu vou dizer que resolver uma pessoa que contribuiu comigo, como meus pais, por mais de 60 anos, e aí vem seus antecedentes, pagando imposto, tem o nome limpo, não precisa assinar para comprar nada nesse município,
Vou dizer que o investimento é muito alto para resolver um problema alto. É a nossa vergonha de não resolver isso. Os senhores acham que é fácil passar na casa de vocês? Eu tive minha primeira eleição e olhar na cara de vocês a decepção, não pedindo cesta básica, não pedindo remédio, pedindo que na casa de vocês não chegasse água, que vocês não perdessem aquilo que vocês conquistaram, e perdendo os bens de vocês, vocês perdem vontade de viver. Começam com problema de saúde mental, né? A gente adoece. Né? Vamos dizer, pergunto aqui se os senhores têm motivação para pintar a casa, plantar a flor, preparar o ambiente, deixar o Getúlio como já foi Germânica. Não tem. Não tem. Como diz a dona Santina, todos os anos passam pela mesma coisa. Demora 10 meses, muitas vezes, para resolver um bueiro. E falando em 10 meses, líder de governo, que ninguém me falou, que me antecedeu, ninguém falou, e tenho certeza que o senhor não vai falar, do problema que tem lá em cima no Uru. Lá no Uru, foi gastado 600 mil para fazer aquela ponte, descendo 200 metros, caiu a estrada de novo. É culpa do governo? Não é. Culpa do prefeito? Não é. Alguém tem que resolver. Passa o ônibus do município com 60 crianças, como diz a capacidade, ou 29, depende do veículo, depende se é micro, depende do que é. Todos os dias ali. Estrada escorregadia, sem, né? Se eu fosse um motorista, nem ligava o ônibus. Vamos analisar, nós não temos só o problema embaixo, temos o problema nas serras. Algo nesse município tem que ser feito, sim, com investimentos maciços para as enchentes. Isso é culpa da natureza. Pessoal, olhem para a serra, não conseguiram abrir a serra ali do Rio do Sul. Hoje em dia, cara, parabéns que o senhor falou. O que o senhor falou do encontro dos rios? O senhor falou do encontro dos rios? Muitos estudados não chegariam a essa conclusão, meus parabéns. Isso é vivência. Isso é querer que Getúlio tem, que o povo de Getúlio seja ouvido com a experiência que o senhor tem. Não vou me delongar mais, que eu me emociono quando olho para os meus pais, pelas coisas que já passaram, e por vocês também. Na PAI nós perdemos 100 mil reais de prejuízos, mas nós somos entidade, recebemos dinheiro público e se reconstruímos. Vocês tiveram esse dinheiro público? Não tiveram. Pararam de pagar imposto? Não pararam. Então, meu respeito, minha admiração, como o Jaci bem falou, Jaci, começamos nesse mandato, não olhamos para partido, e talvez aqui uns 5, 10 anos, nossos filhos não sofram o que nós estamos sofrendo. Boa noite. Obrigado ao vereador Alexandre. Nada mais havendo a tratar, convido a todos os senhores vereadores e senhora vereadora para a sessão ordinária a realizar-se no dia 13 de outubro, quarta-feira, às 18 horas nesta casa. Agradeço a presença de todos. A reunião está encerrada. Boa noite a todos.